Esse episódio é um oferecimento Devir. Olá pessoal, meu nome é Rafael Santos e estamos aqui em mais um episódio da Sala de Jogos, programa da Casa Nerd LOL, onde mostramos um dos nossos jogos da coleção e esperamos que você goste tanto quanto nós gostamos. Tem partidas, reviews, tem ensinando regras, que é isso aqui que eu vou falar, como é pude esquecer, mas é ensinando regras. E dessa vez nós vamos ser mensageiros, indo para a capital da Sibéria para avisar sobre um plano de invasão ao Império. Então hoje vocês vão conhecer o jogo Miguel Strogoff, lançado aqui no Brasil pela Devir. Para você que está chegando agora no canal, por favor, considere se inscrever. E quando se inscrever, ative logo o sininho para receber as novidades de vídeos que chegam aqui no canal do YouTube. Não, na verdade que a gente lança, né? E se você já é inscrito ou se você se inscreveu e já gostou de cara da gente, na descrição desse vídeo tem um link para o Padrim. Um lugar onde você pode ajudar a gente se tornando um padrinho ou madrinha, recebendo benefícios e ao mesmo tempo ajudando a gente montar a estrutura do canal para a gente continuar fazendo vídeos de qualidade para vocês. Na descrição do vídeo também tem outros links de outras formas que vocês podem nos ajudar. Então vamos pro vídeo de regras. Miguel Strogoff adapta o livro de Jules Verne, que se passa na Rússia do século XIX, onde o coronel Ivan Ogarev aliou-se aos tártaros para invadir o Império. Então ele cortou as linhas de telégrafo entre Moscou e a capital da Sibéria, Irkutsk, e para conseguir avisar o seu irmão, o czar mandou fiéis mensageiros, na verdade só foi um, eu acho. Enfim, mas aí no jogo são vários. Mas mandou mensageiros para poder avisar ao Grand-Duque da ameaça que estava chegando em Moscou, né? Mas vamos preparar o jogo em si e à medida que a gente monta o setup, a gente vai mostrando para vocês as regras. Abra o tabuleiro no centro da mesa e coloque as fichas de resolução em cima da tinta. Embaralhe as cartas de ações e coloque elas no lugar apropriado. Embaralhe as 6 cartas de aliados e coloque as viradas para baixo, próximo ao tabuleiro. Em seguida, coloque a carta de aliado do topo no espaço A. Coloque a carta de sangarra próximo ao tabuleiro também. Se estiver jogando uma partida solitária, você coloca ela com a cortina fechada. Com mais jogadores, cortina aberta. Coloque a figura preta de Ivan Ogarev baseado na quantidade de jogadores no jogo. Então, se estiver jogando com 1, aqui, 2, 3, 4 e 5. Separe os 5 tipos de cartas de trajeto e embaralhe-os e coloque nas posições correspondentes. Rússia, Montes Urais, Sibéria, Tomsk e Irkutsk. Cada jogador recebe uma ficha de mensageiro baseado na cor que escolheu, junto com um personagem e um marcador da sua cor. Coloque cada figura de jogador no espaço inicial de Moscou. Os jogadores eles iniciam com a pontuação de vida 6. Um detalhe importante é para você saber se você quer um jogo mais complexo ou um jogo mais simples. Mais simples concede já uma habilidade inicial para os jogadores e o mais complexo sem habilidade inicial. Cada jogador também vai receber 5 cartas de ação, que eles devem deixar de forma secreta na sua mão. Coloque o dado dos tártaros em Tomsk com o valor 3 e deixe o dado de ação próximo aos jogadores. Além disso, cada um deles irá receber uma carta de Rússia mostrando o início da sua jornada. Essa carta fica do lado direito da sua ficha de mensageiro. O jogador que mais recentemente escreveu uma carta vai ser o jogador inicial. O jogador inicial então vai receber a ficha, o marcador do vilão Ivan Ogarev e deixá-la à sua direita.
para lembrar de sempre puxar a carta do vilão no final da rodada. A partida é realizada em turnos rápidos, com cada jogador realizando seu turno e depois seguindo sentido horário com outro jogador realizando seu próprio turno. Depois de todo mundo fazer seus turnos, no fim da rodada, o Ivan Ogarev vai fazer, o vilão, né, vai fazer suas ações. Ele é representado por essa figura e sempre fica do lado direito do jogador inicial. Esse processo se repete até os jogadores chegarem em Irkutsk e vencerem o traidor, ou se o traidor chegar em Irkutsk e fazer com que os tártaros se movimentem até Moscou. Cada rodada tem duas fases. Na fase dos mensageiros, cada jogador deve realizar esses passos na seguinte ordem. A ajuda do aliado é opcional. Durante a partida entrarão personagens e sairão personagens que podem lhe ajudar no começo do seu turno. Então, no começo do seu turno, você decide se você vai querer a ajuda de um aliado. Se você quiser a ajuda do aliado em específico, você tem que descartar uma carta de ação com a imagem daquele aliado para fazer seus efeitos. Você só pode usar um aliado durante o seu turno. Então, se tiver mais de um aliado ali, você vai ter que escolher um dos dois para você pedir ajuda. Em casos especiais, o Capitão Strogoff, você tem que gastar 2 cartas com a imagem dele. Então, se você pedir a ajuda do aliado, você pega a sua carta com a imagem do aliado, descarta e aí faz o efeito da carta. Mais adiante eu explicarei o que cada aliado traz para o jogo. A ação é obrigatória, então depois que pedir ou não ajuda aos aliados, o jogador deve realizar uma das seguintes 3 ações: avançar, descansar ou resolver perigos. Avançar. Durante o jogo, os personagens irão avançar para continuar sua jornada até a capital. E as cartas de trajeto representam os perigos que eles vão enfrentando durante o caminho. E mecanicamente os jogadores vão evitar ícones repetidos durante essa jornada, senão ativarão as penalidades dos perigos. As cartas da Rússia elas só possuem uma imagem de perigo. E as cartas de Montes Urais e Sibéria, que são as que você pega durante seu avanço, possuem 2 marcadores de perigo. A diferença desses dois é porque ela mostra perigos imediatos, que caso você tenha uma carta de ação que combine com esse perigo, você pode descartar aquela carta para já cobrir o perigo. Nesse caso, evitando que você já tivesse um perigo repetido e acionasse as penalidades. Então, para avançar, o jogador avança uma casa e subtrai 1 de sua vida. Então, ele vai puxar uma carta de trajeto correspondente. Ele vai aqui, no caso do branco, puxar essa carta aqui e colocar do lado mais extremo à direita, simbolizando que aquela carta é a mais recente do seu trajeto. Como vocês podem ver, não houve repetição de perigo e ele está tranquilo. O jogador azul ele também vai avançar. Ele vai colocar aqui, perde 1 de vida e pega também uma carta de Moscou. Só que aí ele não teve a mesma sorte que o jogador branco. Aí quando acontece a repetição de ícones, você vai ter que fazer todas as penalidades que existem em todas as suas cartas de perigo, de trajeto. Então, como sai repetido para o azul, o que ele vai fazer? Ele vai resolver as penalidades da esquerda para a direita. Nesse caso aqui, ele perde 1 de vida. E nesse caso aqui, ele vai colocar essa carta virada para baixo. Existem cartas também que fazem com que o jogador descarte uma carta da mão. Ele escolhe qual carta. Então o azul vai ter uma vida complicada aqui para poder avançar. Por quê? Você só pode avançar se não existir cartas viradas, se pelo menos você tiver 1 de vida para gastar, porque até chegar na capital não tem problema você ficar com 0 de vida. E ele só vai poder avançar se não tiver mais cartas com ícones repetidos no trajeto dele. Então vamos ver mais tarde ações que permitem com que ele se organize para novamente poder ficar avançando no trajeto até Irkutsk. Se em alguns casos o jogador não puder cumprir o que a carta está pedindo, no caso de perder 1 de vida ou descartar uma carta, que no caso aqui ele teria 0, por exemplo, ele não poderia perder a vida, a carta faz então a virada dessa carta. Então, sempre que não pode cumprir a penalidade, a última opção é virar a carta para baixo.
Eu falei das cartas de perigo imediato, que você pode descartar uma carta com o mesmo ícone e aí cobrir aquela carta para evitar repetições quando for ter o avanço, né? E não sofrer as penalidades. Se por acaso, vamos colocar aqui, se por acaso algum efeito de repetição de carta fizer com que esta carta seja virada, sem ela estar comprida, o jogador perde a ficha de resolução que tinha colocado em cima dela. E quando ele finalmente virar aquela carta, ele vai ter novamente que em outro turno fazer resolução, resolver perigos ou alguma coisa para colocar novamente aquela fichinha lá. Um jogador só pode sofrer a ativação das penalidades durante a ação de avançar. Durante a fase do traidor, ele pode receber outras cartas, como a carta dos Tártaros e a carta de Sangarra. Mas mesmo... ou é Sangarra? Enfim, mas mesmo que símbolos de perigo se repitam nessas outras fases, não ativa as penalidades. Na fase de descansar, o jogador pode fazer 2 dos benefícios que eu vou dizer. Recuperar 1 ponto de energia, puxar 2 cartas de ação ou virar uma de suas cartas para cima. E esses benefícios são feitos em sequência, ou seja, você pode primeiro puxar 2 cartas, escolher puxar 2 cartas de ação, ver as cartas e depois decidir o que você quer fazer. Você pode repetir as ações, ou seja, você pode virar 2 cartas, pode comprar 4 cartas ou recuperar 2 de energia. No caso do azul, que escolheu descansar, ele vai recuperar 1 de energia e vai virar uma de suas cartas. Lembrando que ele está com o símbolo repetido, mas isso não aciona as penalidades, isso não ativa sofrimento de penalidade. Você só ativa quando você vai avançar. Então ele ainda pode resolver esse problema que está acontecendo aqui, fazendo a ação de resolver perigos. O limite de cartas de um jogador são de 7 cartas, mas existem habilidades que permitem que você tenha mais de 7 cartas. A partir do momento, em qualquer momento, que um jogador receber mais de 7 cartas, ele deve imediatamente descartar o excesso. Então, azul, vamos resolver seus problemas. Com a ação resolver perigo, os jogadores podem resolver os perigos que estão em seu trajeto para poder assim continuar avançando ou ganhar alguma habilidade baseada nas cartas de trajeto que ele resolveu os problemas. Para você resolver os perigos, existem 3 maneiras. A primeira é usando uma carta de ação sua que contenha o mesmo símbolo de perigo que tem no seu trajeto. Só que usar essa primeira ação só é possível na carta mais recente do seu trajeto. Ou seja, ele vai procurar aqui, ele não tem, ele não tem. Mas se ele tivesse, ele descartava essa carta e colocava uma ficha de resolução em cima do trajeto. Se fosse uma carta dupla, não importa qual ícone você queria cobrir, não seria o mais da direita não. É porque é só a carta mais recente, então você escolhe qual você pode cobrir, tanto os chapéus dos Tártaros ou o diploma. Outra forma de você colocar uma ficha de resolução é perdendo 1 de energia. Aí nesse caso, perdendo 1 de energia, você pode cobrir qualquer perigo, independente se seja o mais recente ou não. Dependendo também do seu símbolo. E o outro método é usar 2 cartas de ação com símbolos iguais para cobrir um símbolo em qualquer espaço de jornada, da sua jornada, tanto a mais recente como a mais antiga também, não importa. E aí você descarta as cartas. Os ícones cobertos por fichas de resolução não valem mais na verificação de ícones repetidos quando você for avançar em turnos posteriores. Quando você estiver resolvendo perigo, você pode resolver perigo até ter ponto de vida suficiente para gastar ou cartas de ação para usar. Quando você resolve os perigos, se você resolver o perigo da carta mais recente, ela é removida, deixa de lado, por enquanto, e aí essa carta se torna a carta mais recente, ou seja, você pode utilizar o método de descartar uma carta com o mesmo símbolo da carta mais recente. No final da ação que você resolveu um ou mais perigos, você vai escolher uma das cartas resolvidas para colocar embaixo do seu personagem. A partir de agora, você também tem essa habilidade. Então, no caso, se você tivesse resolvido tanto a dos Tártaros como essa aqui,
você teria que escolher quem é que iria para baixo do seu personagem, qual habilidade você ia querer. No futuro, você pode acumular quantas cartas quiser, até mesmo com a mesma habilidade. Então, quando você rolar o dado para fazer a habilidade, você faz aquela habilidade várias vezes, dependendo de quantas cartas daquela habilidade você tem. Lembrando que quando você resolver perigos, se resolveu mais de uma carta, você vai ter que escolher só uma. Mesmo que você resolva perigos ou então possa descartar cartas de trajetos fora do seu turno, tanto com habilidades especiais ou de aliados, você só pode ter a opção de transformar essas cartas em habilidades quando você está resolvendo a ação de resolver perigos. E lembrando, você quando resolve perigos na ação de perigos, se resolver mais de um, você só vai escolher uma carta sempre. Por falar nessas habilidades que essas cartas de trajeto podem lhes dar, vamos ensinar para vocês todas elas. Resoluto, que é esse aqui. Se o dado rolar o número que tem no seu resoluto, você pode colocar uma ficha de resolução em uma das suas cartas de jornada, em qualquer posição. Se por acaso ao fazer isso você resolver um perigo por completo, esta carta, resolvida dessa maneira, não vira habilidade, ela é apenas descartada. No jogo há uma carta com poder resoluto com um símbolo diferente. Aí isso aqui, não sei o que foi que houve, mas provavelmente foi erro de utilização de imagem, né? A tinta estourou aqui, por exemplo. Mas é a mesma coisa de resoluto das outras várias cartas que tem no jogo. Enérgico faz com que se você tirar um dos dados mostrados, valores, você ganha 1 ponto de energia. Habilidoso é quando você tirar um dos resultados de dados mostrados, você ganha uma carta de ação. O resistente é, assim que essa carta vira habilidade, ele ganha uma carta de ação. E aí, durante seu turno, os próximos turnos, a qualquer momento ele pode descartar essa carta para virar todas as cartas deles viradas para baixo, para cima. E temos o rápido. Assim que essa carta vira uma habilidade, ele ganha uma carta de ação. E durante o seu turno, quando ele fizer uma ação bem sucedida de avançar, ou seja, que não resulte em uma carta de trajeto com símbolos repetidos ou com a carta de trajeto virada para baixo, ele pode fazer, descartando essa carta, pode fazer uma nova ação de avançar, pagando seu custo de energia e pegando mais uma carta de trajeto correspondente ao local. Agora que sabemos como funciona o jogo e as ações, vamos explicar para vocês os aliados, que eles ajudam em várias coisas durante o jogo. Capitão Strogoff. Você pode descartar 2 cartas com a imagem do Capitão Strogoff para fazer 2 ações diferentes nesse turno. Ou seja, você pode tanto avançar e descansar, descansar e avançar, resolver perigo e avançar, resolver perigo e descansar, descansar e resolver perigo e avançar. É isso aí. Acho que eu consegui todas as probabilidades. Harry Blunt. Você pode descartar uma carta com a imagem dele e aí você pode olhar qualquer carta no topo de qualquer deck de trajeto. Você dá uma olhada em uma desses decks do topo, decide se aquela carta vai continuar no topo ou vai para baixo daquele deck. O Alcide Jolivet, você descarta uma carta com a imagem dele para comprar 2 cartas de ação. O Nicholas Picasso, você descarta uma carta de ação com a imagem dele e aí você pode botar uma ficha de resolução sobre qualquer ícone de perigo na sua jornada. Se por acaso com essa ação você descartar uma carta de trajeto, você não transforma aquela carta de trajeto em uma habilidade. A Nadia Fedor, você descarta uma carta com a imagem dela e aí você rola o dado de habilidade. E aí você ativa as habilidades que você tem quando sair o resultado das habilidades que você tem. Lembrando que isso não ativa as habilidades dos outros jogadores. Isso aqui é só para você. E por último temos a mãe do Capitão Strogoff, que é a Marta Strogoff. A habilidade dela é diferente porque ela só funciona quando você estiver lá em Irkutsk, que é na capital. Você, quando está na capital e ela está ativa, né, para os jogadores, você pode usar as cartas com a imagem dela para resolvê-las como coringas. Ou seja, quando estiver lá na capital resolvendo a sua jornada antes de enfrentar o Ivan ou enfrentando o Ivan, você pode usar a carta dela, que tem a imagem dela, para resolver qualquer símbolo.
Quando todos os jogadores completarem a fase do mensageiro, é agora a vez de Ivan Ogarev, o vilão, fazer suas vilanias. Então você vai puxar uma carta de ação e resolver o que tem embaixo, seguindo essa ordem. Então você olha a carta de ação, começando pelo avanço do Ivan. Nesse caso está dizendo 1, mas vai até 3 nas cartas de ação. Então ele avança em 1. No meio você pode ter símbolos diferentes. Nesse caso aqui, todos os jogadores compram uma carta de ação. Você também pode encontrar o símbolo do dado. E aí o jogador rola o dado. E o resultado você vê em todas as habilidades de todos os jogadores. E eles fazem aquelas habilidades. Ou então você pode encontrar uma letra. Nesse caso é a letra D. Que faz revelar um aliado. E ele vai para a letra correspondente. Se por acaso for uma letra onde já tem um aliado, por exemplo, se fosse a letra A, você iria descartar esse aliado, deixar de lado aqui, e colocar o novo aliado sobre aquela letra. Se com essa ação não tiver mais aliados disponíveis, você pega o descarte, embaralha e revela o novo aliado que provavelmente vai substituir a pessoa. Se por acaso surgir Sangara, a gente vai fazer o seguinte. Primeiro você vai verificar se Sangara está ao lado do tabuleiro ou está ao lado de um jogador. Se estiver ao lado do tabuleiro, você vai pegar ela e vai adicioná-la à jornada do jogador mais adiantado no tabuleiro. Nesse caso seria o vermelho. Se por acaso estivesse empatado, seria do jogador que tivesse mais vida. Se estivesse empatado, seria do jogador com mais cartas na mão. Se ainda fosse empate, os jogadores iam rolar o dado branco e quem tirasse o menor valor, Sangara iria para aquele jogador. Quando o Sangara entra na jornada de um jogador, ela é como se fosse uma carta de trajeto. Ou seja, quando ele for avançar, o símbolo dela vai contar para ícones repetidos. Além disso, se ela fosse, por exemplo, ela fosse para o vermelho, por causa da ação da fase do traidor, ela fosse para lá. Eita, símbolo repetido, Rafael, sofre as penalidades? Não, pessoal. Só sofre as penalidades quando o símbolo repetido vem proveniente da ação de avançar, ok? Então, nesse caso aqui, ela já está atrapalhando o jogador porque ele não vai poder avançar porque ele tem 2 símbolos repetidos já na sua jornada. Para se livrar dela tem 2 maneiras. Uma maneira é a normal, que é resolvendo os perigos normalmente, fazendo um dos 3 métodos diferentes, e aí você se livra dela e ela volta para o tabuleiro. Ou quando sair Sangara novamente na fase do traidor, se ela já estiver com o jogador, ela volta, porque ela vai reportar o que aprendeu para o Ivan. E por último temos Movos Tártaros. Nessa carta aqui vai ter um númerozinho que está o número de um desses locais aqui. Então se sair o número 7, os Tártaros vêm para o número 7. E aí vocês dão uma olhada no número que tem aqui, menos 1, você diminui a força dos Tártaros em 1. Se ele for para o 0, permanece o número. Se ele for para o 9, aumenta 1. Se ele for para o 10, permanece. E se ele for para o 11, diminui em 1. Rafael, se ele já estiver no local no número correspondente, então se sair o 11, ele continua lá, só que faz o aumento ou a diminuição que corresponder do local. Os Tártaros eles não saem do 1, então não diminui além do 1, e nem sobem além do 6. Para aquelas pessoas que acham bem normal do 1 ir para o 6, do 6 ir para o 1, mas aqui não acontece, tá? Se os Tártaros caírem num espaço onde tenha um ou mais jogadores, esses jogadores são capturados. Vamos explicar as 2 formas de encontros com os Tártaros agora. Durante a fase dos mensageiros, se um jogador avançar para um local onde tenha o dado dos Tártaros, ele vai precisar fugir dos Tártaros. E como é que você faz isso? O jogador vai pegar o dado branco e ele vai ter que rolar o dado e ter um resultado maior ou igual do que a força dos Tártaros. Se ele conseguiu, ele vai ganhar uma carta de ação por sua bravura e inteligência.
Caso ele tire um valor menor, ele vai perder um ponto de energia. Agora, se durante a fase do traidor os tártaros se moverem para um local onde tem um jogador, um ou mais jogadores, os jogadores são capturados. No costume tártaro, eles vão pegar um sabre incandescente e cegar o jogador. Isso significa o quê? A gente vai no deck de Tonsk, vai puxar uma carta e essa carta vai para o jogador que foi cegado. Perceba que na carta, deixa eu ver se consigo focar. Na carta tem uns cadeados nos perigos que essa carta tem. O que isso quer dizer? Que você não pode colocar fichas de resolução aqui e essa carta em especial vai ficar do lado esquerdo da sua ficha de jogador. Então vamos dar uma olhada aqui no azul, pobre coitado, que é o nosso melhor exemplo, sempre. Em casa. Digamos que o azul tem ainda umas cartinhas da jornada dele, ele fechou isso aqui, e aí ele foi cegado. E aí a gente vai pegar a carta que ele foi cegado e deixa do lado esquerdo, já para indicar que ela não é pega em nenhum momento, você não pode resolver ela nem nada. E agora, o que acontece? O problema é que durante a partida, ele vai até poder resolver esses perigos aqui. Mas aqui vai estar um lembrete constante que ele vai poder ter chances maiores de ter ícones repetidos. Como aconteceu agora. Temos 2 ícones repetidos, mas lembrando, ele só sofre as penalidades quando for a hora de avançar. Essa repetição já está proibindo ele de fazer os avanços, porque você não pode avançar com 2 ícones repetidos. Então ele vai ter que resolver essa carta aqui para conseguir continuar avançando. E quando ele avançar no futuro, não tiver essa carta e por acaso sofrer a penalidade, ativar as penalidades, você ativa do mais à esquerda. Então nessa carta aqui, ó, descarta uma carta da mão. Depois vira essa carta, depois sofre o dano. Agora sim, há uma pequena vantagem de você ficar com essa condição, né, de cego. Você só vai se livrar dela quando for para a capital do Irkutsk, que lá você vai ter que tirar ela como tira-se as outras cartas de perigo, né? Mas estando cego, os tártaros agora não acham você mais um perigo. Então, próximas vezes que você for para um local onde tem tártaros ou os tártaros forem para você e você já estiver cego, eles vão lhe ignorar. Da mesma forma, você não vai precisar, quando ir para o local, se esconder. Não vai rolar dado, porque eles estão ignorando você completamente. Uma dúvida que pode surgir é caso os tártaros no movimento do traidor eles forem para o mesmo local onde já está um jogador. É considerado eles estarem entrando no local? E sim, os designers já responderam que da mesma forma que você considera o local para aumentar, mesmo ele não saindo do lugar, é como se eles estivessem entrando de novo naquele local. Então se alguém estiver no espaço dos tártaros e eles, como na fase de traição, for para o mesmo canto, eles são capturados, os jogadores que estiverem lá e que ainda não foram cegados. E quando finalmente Ivan chegar a Irkutsk? Bem, quando ele chegar ao 12, ele está aqui, ele chegou aqui, chegou no 12, ele vai para a capital. A partir desse momento, na fase do traidor, você não mais puxa cartas. Agora você só rola o dado de habilidade. Você rola o dado e aí os jogadores vão ativar suas habilidades, todos os jogadores. Ah, que legal, né? É legal. Mas aí os tártaros vão andar exatamente esse número para mais perto de Moscou. 1, 2, 3, 4, 5. Então, ó, se os tártaros chegarem a Moscou, a invasão ao Império funciona e aí todo mundo perde. Agora, com o Ivan na capital ou não, tanto faz se ele estiver na capital ou ainda descendo a trilha, quando um jogador for para a capital, fazendo a manobra de avanço, normalmente gastando 1 de energia, ele não vai pegar uma carta de trajeto. Agora vai ser diferente. Ele vai ter um duelo com o Ivan, que resultará ou na vitória do jogador ou na morte do jogador. Ao contrário do resto da jornada, o jogador não pode entrar em Irkutsk
com o seu último ponto de energia. Porque entrar lá na capital sem energia significa derrota imediata. Então vamos lá, como é que funciona? O jogador vermelho conseguiu ir para a capital, perdeu 1 de energia e agora vai seguir os seguintes passos. Primeiro ele tem que se livrar de todas as cartas de trajeto que ele possui, inclusive as de cego, da condição de cego, e de Sagarra, se ele tiver. Se livrar é da mesma forma normal do jogo. É como se resolver perigo, mas nesse caso você tem que ter exatamente o ícone. Você não pode usar duas iguais ou perder 1 de energia, mas isso seria mais ou menos a mesma coisa. Mas não pode usar duas iguais. Então o jogador vai olhar aqui, vamos lá, eu não tenho a rodinha. E você pode resolver em qualquer ordem que você quiser. Então eu preciso da roda, eu não tenho a roda. Aí, se você não consegue resolver, apenas descarta e perde 1 energia para cada um que você não conseguir resolver. Eu consegui da tempestade, certo? Mas e o chapéu do Tártaro? Não tenho o chapéu do Tártaro. E aí, perco mais 1 de vida. Se ele ainda tem energia para encarar o duelo, ele vai agora duelar com o Ivan. Aí algumas coisas você tem que prestar atenção. Uma é em que posição da trilha o Ivan está. Se ele tiver antes do 4, vai pegar 3 cartas de Irkutsk e vai tentar resolver os perigos, combinar os ícones. Se ele tiver no 4, como está aqui, ele vai puxar 4 cartas. Se ele estiver aqui ou na capital, ele vai puxar 5 cartas e você tem que sobreviver ao duelo. Então vamos lá, nesse caso aqui ele tem 4 cartas, então a gente puxa a primeira. E no caso é o símbolo de mapa. Ok? Então se ele tem o símbolo de mapa, a gente dá uma olhada nas cartas. Ele não tem símbolo de mapa. Só que aí você tem que dar uma olhada para ver se a aliada mãe do capitão Strogoff está em jogo. Se ela tiver, ela permite que você possa usar a cartinha dela como qualquer símbolo. E ainda bem, o jogador tem a carta dela. Então ela vai resolver como qualquer símbolo. E aí não sofre a penalidade, não perde energia. A segunda carta é o símbolo de espião. E ele tem o símbolo de espião. Também descarta. Falta mais 2. Próxima carta é o dado. O dado é diferente. Você não pode usar a mãe do Strogoff para tampar esse perigo aqui, porque ele é imediato. E o que é esse dado? É o dado dos Tártaros. O jogador vai jogar o dado de ação e vai comparar com a força dos Tártaros atuais. Então se ele conseguir igual ou maior, ele não perde energia. Mas nesse caso, ele perdeu. Então vamos voltar para lá. Ele perde 1 de energia. E a última carta é a do ferimento, doença. E o jogador, ele tem sim a carta de ferimento ou doença. Se você terminar esse duelo com o Ivan e conseguir sobreviver, yay, você venceu o jogo. Se não, você morre e continua, os outros jogadores continuam o jogo, ou até o jogo conseguir vencer os jogadores. Existe mais um símbolo aqui, que não foi mostrado, que é o dano direto. Nesse aqui também você não pode usar a mãe nem nada, e esse aqui é um dano direto na vida do jogador, sem defesa alguma. As cartas utilizadas caso o jogador morra, elas vão para um descarte, que pode ser que aconteça que elas precisem ser reembaralhadas quando outro jogador for tentar duelar com Ivan Orgarev. O resto dos jogadores continua jogando normalmente. Se por acaso o baralho de Irkutsk acabar, você vai pegar as cartas do descarte, embaralhar novamente e criar um novo monte. Então pessoal, é assim que você joga Miguel Strogoff. Coloca aí nos comentários o que você acha desse jogo, tá certo? Se você gostou desse vídeo, lembre-se sempre, clique em gostei, compartilhe com seus amigos e na descrição desse vídeo tem as várias formas que você pode ajudar o canal, tá certo? Muito obrigado para todos, até a próxima, tchau!